começando o segundo episódio da série Além da Visão, que é uma série de webinares que foi idealizada pela Jéssica, pela Marina, com auxílio do Flávio Bittelman, da revista Universo Visual. E esses webinars podem ser recuperados no site da própria Universo Visual, estão sendo transmitidos. E ao vivo é possível fazer perguntas pelo próprio site, e as perguntas vão sendo enviadas e a gente vai respondendo. A ideia desse bloco de webinars é discutir privacidade. E discutir privacidade passa, obviamente, por dados em privacidade, e essa primeira conversa passa pela Lei Geral de Proteção de Dados, que parece uma coisa que para médico a gente fica angustiado e nervoso, e o Marcelo e o Cláudio vão deixar a gente bem tranquilo em relação ao que é a Lei Geral de Proteção de Dados e que ela é boazinha, né? Vocês vão fazer isso, certo? E não vão deixar os médicos desesperados. Mas, Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Marcelo Ferreira, ele é advogado, ele é graduado pela Universidade Paulista, tem extensão universitária pela American University em Washington, especialista em direito empresarial e criminal, com experiência grande em crimes falimentares, tributários e crimes relacionados à internet. Então, essa que é a ideia do Marcelo, tá próximo da gente. Ele é diretor jurídico da Câmara de Comércio Brasil-Rússia, membro do Comitê de Direito de Tecnologia da AmCham, da Câmara Americana de Comércio, da Federação de Comércio do Estado de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. E o Cláudio Martinelli, Cláudio é TI. Então, o Cláudio se formou em Tecnologia da Informação pelo Mackenzie, tem especialização na GV, é professor da Faculdade Módulo, tem hoje, a posição dentro da Kaspersky, que depois o Cláudio vai explicar para a gente o que é. Ele é o Managing Director da Latin American da Kaspersky, e os dois vão falar bastante de tangências que a gente tem de dados médicos e hoje como que eles são protegidos, como é que a gente pode lidar com eles de um jeito relativamente seguro. A gente, antes de começar o webinário, estava falando de duas partes dessa gangorra de dados. E uma eles chamaram de ingenuidade, e eu vou chamar de não crime, e outra de crime. Então, como é que a gente usa o dado ingenuamente e como é que o nosso dado pode ser usado criminalmente? E só para dar uma certa ideia, ingenuamente é um pouco, bom, eu sei que meu dado está sendo usado, como é que eu vou fazer uso dele, como é que eu vou cobrar por isso, como que eu vou proteger os pacientes, e criminalmente roubaram meus dados ou me extorquir, e se eu não pagar algum dinheiro, esses dados podem ser vazados, e aí a reputação da minha empresa pode ir lá para o beleléu. Mas queria começar conversando um pouquinho com o Cláudio, e aí começar pedindo para ele dizer, claro, alguma outra coisa que ele queira falar dele mesmo, que eu não falei. Eu queria saber um pouco da Kaspersky e um pouco do que ela faz e já entrar um pouco na história de quais são os crimes aí, os nomes, e a gente precisa de tradução, de ransom, de malware, dessas coisas todas que falam para a gente e a gente imagina, bom, é alguma coisa muito ruim, né? Esse nome é muito feio, mas o que quer dizer para mim? O que quer dizer no fim das contas? Então, Cláudio, palavra tua. Muito obrigado, Paulo. Boa noite, Marcelo, pessoal que está escutando. Bom, a Kaspersky é uma das líderes mundiais em cibersegurança, segurança digital. Nossa missão é proteger a vida digital das pessoas, nossa missão é construir um mundo digital mais seguro, um futuro mais seguro. Nossa missão é proteger organismos públicos, empresas, pequenos negócios e usuários domésticos de um modo geral, e a gente tem soluções para todo esse universo, inclusive para o universo da medicina, que é uma das vítimas mais cruéis em tempos de pandemia, né? Então, eu costumo dizer que durante as guerras, a Convenção de Genebra proíbe o ataque a hospitais e igrejas, mas os criminosos digitais não poupam hospitais e igrejas, especialmente hospitais, laboratórios, porque a massa de dados que os hospitais têm, que as clínicas médicas, que as companhias de seguro têm, é gigantesca e é muito valiosa. O dado é a gasolina do século XXI, e quem tem dado é poderoso, é rico, é desejado.
E é nesse universo que estão as clínicas, os hospitais, os médicos de um modo geral. O que a gente faz é ajudar essas entidades a proteger os seus dados da melhor forma possível, com inteligência, com treinamento e com ferramentas para que isso possa acontecer. O que está acontecendo hoje em dia é uma revolução, é um paradigma. É uma mudança total de conceitos. A telemedicina, que era, por exemplo, considerada algo, talvez uma certa aversão ao risco dos médicos em praticar a telemedicina, passou a ser urgente e necessária em tempos de isolamento. Portanto, é fundamental que a gente tenha mecanismos de proteção para a telemedicina também, né? E como os médicos vão tratar desse assunto, como os médicos vão fazer uma consulta médica de um paciente que não está fisicamente na sua frente, quais os riscos incluídos ou vinculados a esse tratamento de dados à distância, quais os riscos de uma videoconferência como essa que nós estamos fazendo agora no ambiente da medicina, né? Então, são todos aspectos que são novos, que a gente pode abordar durante a nossa conversa desta noite, e eu gostaria de deixar, antes de mais nada, uma mensagem de tranquilidade e não de medo. Ao contrário, o conhecimento nos libera, nos faz ser mais produtivos, nos faz ser mais protegidos. A internet é um excelente mecanismo de produtividade. A internet garante um desempenho melhor para todas as profissões e não seria diferente no mundo da saúde. Portanto, basta a gente entender quais são os riscos associados e mitigar esses riscos. Da mesma forma que a gente diz na medicina, e a segurança digital não à toa copia muitos dos termos médicos, né? Afinal, a gente chama de vírus também, as nossas armas digitais são vírus, né? A gente copia muito, e a gente sabe que na medicina a prevenção e o comportamento são muito mais baratos e eficientes do que a reação e a mitigação de um problema depois que ele aconteceu. Isso funciona nas epidemias e isso funciona na saúde de um modo geral. E é isso que eu quero explorar um pouquinho. Como a gente previne, como a gente faz com que este tratamento seja mais barato e evite maiores dores de cabeça para os usuários e para os detentores de dados, que são os médicos e as instituições do mundo da saúde. Legal. E você não quer traduzir para a gente um pouquinho do nome aí dos vírus, que a gente está no Covid, SARS-CoV, S2, mais ou menos esse a gente sabe, mas os seus a gente precisa saber, acho que os nomes. Muito bem. A gente tem um nome genérico para isso, malware. Tudo que é malicioso, ware de software, ou seja, um programa malicioso. Para todos eles, a gente usa essa nomenclatura genérica para facilitar que todo mundo saiba o que a gente está falando. Dentro disso, existem inúmeras categorias. Eu vou citar 3 ou 4 que são as mais presentes no mercado brasileiro, que mais têm feito vítimas. A número 1, disparada, phishing, pescaria para os americanos, né? Phishing, ou seja, você joga uma isca, espera que alguém morda essa isca e invade o computador ou o telefone celular desta pessoa. O phishing chega no seu WhatsApp, no seu SMS ou no seu e-mail na forma de coisas tentadoras. A oferta de uma informação que ninguém tem, a cura milagrosa da Covid-19, uma foto de uma atriz que todo mundo quer ver, uma notícia bombástica do governador ou do presidente, e sempre vão atrás de vantagens, como um sorteio de uma televisão, ou de curiosidade. Isso é o phishing. Buscar vítimas de uma forma massiva. Isso não para de acontecer no Brasil, acho que o brasileiro é muito curioso, então ela continua sendo muito eficaz, né? A segunda delas... Ser humano, né, Cláudio? De um modo geral, e o brasileiro de um modo especial. A segunda delas, muito presente no Brasil, é o que a gente chama de ransomware. De novo, ransom de sequestro, o ware, software, ou programa de sequestro. Eu mando um programa, também por uma mensagem falsa, por qualquer que seja a natureza, no telefone celular de novo e no computador, e esse computador é cifrado, embaralhado, e eu não tenho mais acesso ao meu banco de dados. Imagina uma clínica médica sem ter acesso ao seu sistema de nada, você não consegue ver o prontuário dos seus pacientes. Esse é o ransomware. E o ransomware tem 2 variedades. Uma, eu te cobro para te devolver o acesso aos dados.
2, eu te cobro para não botar todos os seus dados na internet para todo mundo consultar. Imagina o dano à reputação de ter seus pacientes expostos ao domínio público, um paciente famoso, um governante, um político, sei lá. Né? Então, essa também é uma praga muito presente nos nossos dias. A terceira delas é o que a gente chama de cavalo de Troia, ou Trojan. E esse está muito relacionado a crimes financeiros. Eu vou inserir um dispositivo dentro do seu computador, dentro dos seus servidores, ele vai ficar lá quietinho e vai ficar extraindo dados, extraindo informações, para que cedo ou tarde eu consiga ter uma informação prioritária da sua senha do banco, o seu cartão de crédito, o seu CPF, e eu possa montar fraudes financeiras com objetivo financeiro contra você. Acessar seu banco, tirar o dinheiro da sua conta, acessar sua folha de pagamento e pedir para fazer um depósito na conta, alterar a conta de pagamento de um depósito, ou coisas do tipo que eu posso fazer através desta ferramenta que está inserida dentro dos seus sistemas de maneira sigilosa. E tudo isso que eu estou te falando, Paulo, esquece a ideia de que vírus deixa a máquina lenta, porque isso é mentira. Esquece a ideia que isso é feito por um universitário que não tem tempo que não tem nada mais além disso para fazer, porque é mentira. Isso é manipulado por organizações extremamente especializadas, com alvos muito bem dirigidos, com finalidades muito claras, e eu posso especificamente ter vontade de atacar o hospital XYZ da cidade de São Paulo, porque lá estão os dados que eu quero ou o dinheiro que eu quero. Então, são atacantes muito profissionais que estão por trás dessas modalidades criminais que eu citei para você. Ótimo. Bom, nada como conhecer o inimigo para poder pelo menos identificar o bicho, né? Depois a gente faz a inteligência. Inteligência. Quando você vai criar uma vacina, você tem que investigar o vírus ou a bactéria, certo? Você tem que saber como ele opera, onde ele vai, o que ele ataca, que tipo de órgão ele compromete no sistema. Isso a gente também tem, a gente chama de threat modeling, modelar a ameaça. A gente também tem isso no nosso universo da cibersegurança. Legal. Marcelão, o Cláudio começou a levantar a bola para você da história dos crimes cibernéticos e dos crimes financeiros. E eu, algum tempo atrás, me vi na delegacia passando um sábado delicioso para fazer um boletim de ocorrência, porque eu achei que tinham feito um cartão de crédito no meu nome. E eu não achei que pudesse existir um pesadelo maior do que esse, porque existia, então, um cartão de crédito no meu nome, com o meu CPF, ligado, eventualmente, à minha conta do banco, e não tem como resolver nada disso, porque a senha não vai para o meu e-mail, nem nada disso. Não era exatamente isso que tinha acontecido. Ontem, um primo meu, que é médico também, diz que, genialmente, e só um parênteses nisso, Cláudio, eu tenho um grande amigo que chama Wallace Chamon, e a gente faz coleção junto de e-mails que vêm desse jeito, de phishing. São fantásticos, os e-mails são ótimos, você de verdade tem vontade de abrir quase todos eles, os mais modernos, né? São coisas que vem uma coisa que você realmente comprou, que você realmente estava pensando, né? E aí você acaba abrindo. Mas esse primo meu... A gente podia trocar figurinhas depois da entrevista e trocar as que a gente tem, tipo, figurinha repetida, porque eu também tenho uma coleção vasta de e-mails nesse mesmo sentido. Mas é meio uma bomba relógio, né? Você passa as pessoas falam, não me passa isso não, que vai explodir no meu colo. Uhum. Parece que só por estar no seu computador verdade. Já está te infectando. E esse tal desse meu primo falou que bloquearam o celular dele. Para bloquear o celular, aparentemente, só é necessário o CPF, o nome da pessoa e a linha. E aí começaram a usar o cartão de crédito dele. No sentido de que aí ele não conseguia, ele não sabia o que estava sendo usado, porque não vinha a mensagem do cartão para ele, né? Porque o celular estava bloqueado, foi perdido. Então, isso que o Cláudio falou da criatividade sem limite das pessoas é absurdo, e isso é alguma coisa que a gente já mais ou menos entendeu, mas a gente não tem ideia do que pode acontecer, por exemplo, com meios de pagamento online, e parece que ontem ou hoje subiu 15% as ações aí do Cielo, WhatsApp, algum deles, que começou a aceitar o WhatsApp como um meio de fazer pagamento, ou vai aceitar o WhatsApp como um meio de fazer pagamento. Tenta não desesperar a gente, Marcelão, mas fala um pouquinho dos riscos aí de pagamentos online,
do ponto de vista médico, vai também a ficha do paciente na hora que você faz o pagamento ou só vai a conta do banco toda? Vamos lá, vou ter que modular para poder me fazer entender. Vou pegar primeiro um gancho do Cláudio, que é com relação à prevenção, tá? Que, vamos chamar por sorte, nós tivemos agora essa pandemia que dilatou o tempo. Não é sorte por ter a pandemia, é por ter ganhado um pouco de tempo para poder nos organizarmos e entender um pouco essa normatização. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018 e entraria em vigor este ano, ok? Porém, foi prorrogado isso por conta da pandemia para agosto de 2021, salvo engano. Muito bem. O que acontece? Entre a ingenuidade, a engenharia social que é feita e o fato criminoso, nós vamos ter uma estrada muito grande a ser percorrida. Eu vou tentar usar de um adjetivo não muito particular dos advogados, que é o poder de síntese. Se a gente for começar aqui a delinear, marcar uma linha de tempo, eu acho que eu me estenderia demais, né? Então, vamos no foco na sua pergunta. O WhatsApp é uma ferramenta? Sim, se você souber utilizar essa ferramenta. Mas como é que funciona isso, Marcelo? A engenharia social, o que eu chamo de engenharia social? São essas organizações criminosas que utilizam da ferramenta e se aproveitam, sim, da ingenuidade das pessoas para capturar informações e fazer com que essas informações sejam utilizadas para o cometimento do crime. Seja no aspecto financeiro, seja para uma extorsão, não importa. Eu peguei uma vez o Código Penal e comecei a brincar do artigo quais crimes poderiam ser cometidos através da internet. E, para minha surpresa, muito poucos não podem ser cometidos pela internet. A maioria deles pode, e eles já estão regulamentados. Nós temos aí o Marco Civil, agora temos a Lei Geral de Proteção de Dados, nós já temos até uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai fiscalizar se você está protegendo de fato e está cuidando dessa informação, que é uma informação sensível, da forma adequada, ok? Inclusive com penalidades, com pena de multa. Eu só não sei ainda se eles estão aparelhados tecnologicamente tipo de ação, de controle, tá? Mas é muito novo isso sobre o pagamento de WhatsApp, mas da mesma forma que se a gente falar em 1994, estamos falando de logo ali, certo? Você falava em internet, quando eu fui em 2002 estudar fora, me chamavam de maluco, de lunático, você vai estudar crimes cibernéticos, o que é isso? Quem vai fazer o que pela internet? Percebe? Então, hoje tornou-se um assunto muito atual. Então, se eu pudesse dar alguma dica, sempre desconfie. Em qualquer hipótese, desconfie. Tá certo? O WhatsApp, hoje você pega o celular, não precisa ser o através de aplicativos, vocês têm vários meios de pagamento. Te proteger é dúvida sobre a ação. Eu vou dar um exemplo de cartão de crédito. Se você vai a um posto de gasolina, que você está acostumado a abastecer naquele posto de gasolina, estou mencionando do cartão, tomando a liberdade, porque você comentou, tá, Paulo? Você vai no posto de gasolina, jamais se afaste do frentista quando você entregar o cartão para ele. Eles utilizam de uma ferramenta que ele insere, eles chupam toda a informação do cartão, por isso, vulgarmente chamando, ele chama-se chupa-cabra, ele copia a trilha do seu cartão, ele tem uma câmera que vai filmar o momento em que você digita a sua senha, é só um plástico que ele vai precisar para clonar o seu cartão, entendeu? Então, tem alguns cuidados do cotidiano que a gente tem que... Eu falei que não usaria, mas eu não estou me aguentando, Cláudio, eu vou ter que usar o exemplo, até a título de brincadeira, com todo respeito, mas as mulheres não resistem. Se você receber um e-mail, seu namorado está te traindo, seu marido está te traindo, clique aqui e veja as fotos, ela vai pegar um vírus do computador, bom. Tem outro que o homem ou o empresário vai cair, para não falar só das mulheres. Seu nome está no Serasa, clique aqui e veja o relatório. Seu CPF foi cancelado, seu título foi cancelado. Quer dizer, tem diversos exemplos a serem dados
Então, eu volto de novo no ponto cautela. Nós só vamos nos proteger a partir do momento em que sempre desconfiarmos. Essa é a regra para que você consiga se blindar um pouco. Olha, vamos tentar só não ficar desesperado nesse sentido, né? Eu espero que a gente está levando o que não toca. Eu tenho tentado pagar a maioria das coisas com aproximação. E um pouco, claro, por conta do Covid, um pouco por achar que está tudo lá e ninguém vai saber. Mas essa acho que é uma parte, você tocou na ponta do iceberg, que é o que a gente consegue ver. Vocês devem enxergar muito mais coisas que acontecem, que nem o Cláudio falou, com grandes organizações em volta, que não é o ladrão de galinha que faz, né? Uma coisa um pouco mais... Não, de forma alguma, são quadrilhas especializadas que atuam de forma muito técnica e envolve diversas pessoas, não é uma ou duas pessoas. Nós estamos falando de quadrilhas com 30, 40 pessoas que vão se utilizar de laranjas, que precisam doar as contas bancárias para receber os pagamentos, receber as transferências fraudulentas. É algo muito complexo, isso não é tão simples assim. E a prevenção, sempre o melhor remédio. Legal. Cláudio, a gente começou, meu avô era médico, meu pai é médico, eu sou médico, minha filha quer ser médica, assim vai. Mas o meu avô começou com ficha de papel, e tinha lá no consultório um monte de ficha de papel. Meu pai tinha ficha de papel, eu tive um pouco de ficha de papel, até que chegou um dia e nós éramos, acho que em 5 sócios, dos quais esse Wallace que eu lhe comentei era um deles e eu outro, há uns, provavelmente 20 e poucos anos atrás, a gente resolveu, ele na verdade resolveu comprar a briga com todas as pessoas da clínica, menos eu, e parar de comprar papel. Você imagina o rolo na hora que você para de comprar papel dentro de uma clínica e fala, bom, agora todo mundo vai usar o prontuário eletrônico? Sim. E aí a gente passou por uma fase... Quantas mortes aconteceram? Mortes, nenhuma morte corpórea, mas provavelmente muitas brigas noturnas. E aí a gente passou por uma fase de colocar o servidor do software do prontuário eletrônico dentro da clínica e aprender a manipular isso. Então eu virei um expert no software junto com o Wallace, a gente instalava, desinstalava, fazia manutenção, fazia backup, fazia todas essas porcariadas, até chegou um dia que eu resolvi que eu era um pouco mais esperto do que eu efetivamente sou, e instalamos um servidor de internet dentro do consultório, que foi todo pichado em 2 dias, e tinha lá 85 milhões de pichações. Aí paramos de fazer tanta barbaridade, mas eu ainda continuo, e eu tentei sair um pouco, ir para a nuvem, mas eu ainda continuo, confesso aqui, com o prontuário guardado, claro, com backup fora, mas com o servidor rodando dentro do consultório. Quando você vai falando um pouco das responsabilidades todas, a gente vai passar pela lei de proteção, que teoricamente é para proteger, mas sim, assusta muito os médicos, porque a gente não tem condição de dar conta de todos esses aspectos. Há uma atração muito grande para você simplesmente terceirizar tudo, botar tudo na nuvem e falar, não quero saber disso, alguém toma conta dos meus dados. Alguém tomando conta dos dados tira a responsabilidade do médico dos dados dos pacientes dele que estão lá? De jeito nenhum. Como é isso? De jeito nenhum. O Marcelo vai falar isso com mais detalhe, mas vamos lá. Esse exemplo, já que você foi no histórico, a medicina, para quem está de fora, eu acho que ela é composta por 2 grandes marcos, 2 grandes fatores. A cura, a operação em si, o tratamento, a prática da medicina, e 2, guardar as informações a respeito dessa prática. Você só aprimora a medicina quando você cria relatórios, quando você cria dados e você vai aprimorando as técnicas em cima desse histórico que você vai fazendo. Isso vem desde a época da medicina chinesa de 4.000 anos atrás, a medicina grega. Quando você começou a guardar as informações, você criou um processo de aprimoramento da medicina. Então, a medicina guarda dados há milênios, não há 100 anos. A medicina é uma das artes da vida humana que mais aprendeu com a guarda de dados, né? Então, o que acontece? Hoje, esses dados, eles estão trafegando com muito mais velocidade. E é importante que isso aconteça, porque só dessa forma você consegue vencer a velocidade com que eles se propagam também. O coronavírus é um exemplo clássico.
Sem avião, ele não teria se multiplicado tão rápido, então você precisa reagir com a mesma rapidez, tá certo? Então, hoje, esses dados estão sendo compartilhados. Agora, a lei de proteção de dados diz o seguinte: é responsável o operador, o detentor e os corresponsáveis no meio do caminho. Então, os dados são seus. Você colocou na nuvem, o dono da nuvem também é responsável. E quem facilitou o processo entre um e outro também tem a sua carga de responsabilidade. É uma responsabilidade compartilhada que o Marcelo pode entrar em detalhe. Seria assim uma cadeia, né, Cláudio? É uma cadeia de responsabilidade, muito bem. Exatamente. Agora, tem o seguinte, quando você compra um seguro do seu carro, você dá uma olhada nas cláusulas? Tem carro extra? Protege vidro? Dano do farol? Se eu precisar de guincho, vai me retirar da rodovia Imigrantes a 100 km de São Paulo? Normalmente você olha uma ou outra coisinha dessa e acaba olhando. Quando você contrata o seu serviço na nuvem, você contrata a segurança também? Você nem deu bola para isso. E não pense que por contratar a nuvem, você está contratando por default ou por padrão a segurança. Não é verdade, você está comprando um preço de um pacote de serviços e que aliás, você deve... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você deve determinar quais são os níveis de segurança que você quer para esse serviço. Você quer que esse servidor seja protegido... Pegando esse gancho, Cláudio, que você falou da nuvem, né? Eu vou te... Peço perdão em te interromper, claro, mas eu vou dar um exemplo, que é um exemplo clássico de tecnologia, certamente você vai se lembrar disso, todos nós nos lembramos, do September 11, 11 de setembro, ok? Então eram duas torres, aqui bancos, e onde estavam armazenados os backups? Na outra torre. Derrubaram as duas. Exatamente. E não tinha nada na nuvem. Quanto vale a informação que estava, seja no banco, seja no HD, para aquela instituição? Vale a vida daquela instituição. E no caso dos hospitais é uma vida física, real, não é o plano A e o plano B. Aqui vê o plano C também, entendeu? Por exemplo, a cautela nesse nosso segmento é o mais importante. E se você quer privacidade, você tem que saber, primeiro, por que você quer essa privacidade. E se você está dando as informações, porque você tem que ter o tratamento dessa informação e se quem está recebendo vai dar esse devido tratamento, seja o tratamento legal, tá certo? Seja o tratamento tecnológico na parte de segurança. Então, isso pesa muito na hora de contratar. Então, por exemplo, no meu escritório, na hora de eu fazer a seleção de qual é a empresa de tecnologia que vai cuidar, primeiro requisito, eu vou chamar pelo dono da empresa e falar assim, eu quero saber quais os níveis de segurança. Ah, mas não importa que eu vou pagar um pouco mais caro, mas no meu caso, a minha informação é muito sensível. Normalmente você tem... Okay? Então, as informações ali tratadas têm que ser muito bem guardadas. Então, mesmo que um escritório de advocacia ou um consultório médico pague um pouco a mais pela segurança, vale a pena. É muito mais barato do que um risco que pode acontecer pelo não pagamento deste prêmio, deste adicional. E você não quer falar um pouquinho a tradução disso, Claudio? O que quer dizer níveis de segurança e como é que a gente contrata isso quando a gente vai escolher um software para o consultório, por exemplo? Como é que eu tenho alguma ideia de que eu estou no lado seguro? Muito bem. Existem coisas muito práticas que qualquer escritório pode ter por preços muito razoáveis. Existem soluções de todos os preços, mas existem preços razoáveis para qualquer nível de aplicação. Transmissão de dados. Existe uma tecnologia chamada VPN, Virtual Private Network. Qualquer escritório pode comprar, é muito barato. Isso garante que a comunicação de dados entre o escritório e onde você vai armazenar os dados não vai ser vista por ninguém no meio do caminho, não vai ser interceptada. Isso é barato. Qualquer escritório de uma clínica médica consegue comprar um produto que vai custar R$50 por mês. Eu tenho produto de R$50 por mês para qualquer clínica pequenininha para estar bem protegida quanto aos seus dados locais.
Qualquer contrato na nuvem, você tem lá níveis de proteção físicos e digitais que têm esse nível de proteção. Você até pode comprar, por exemplo, a minha licença e usar no teu servidor na nuvem também. Não é muito caro. A gente tem o que a gente chama de uma licença vale para tudo, hybrid cloud, que a gente chama. Funciona no seu escritório, funciona no servidor da nuvem, funciona no teu telefone celular, para facilitar a vida de todo mundo. Então, essas são práticas muito simples. Quer ver outra prática muito simples, Paulo? Não repete senha. A senha que você usa no seu consultório, não usa no Facebook, não usa no seu banco, não usa no cartão de crédito, troca de senhas, usa senhas diferentes, porque se alguém descobrir a sua senha em um serviço, vai tentar essa senha no outro, né? Então, e vai conseguir, porque todo mundo repete senha, essa é que é a verdade, né? Outra coisa que a gente acha que é muito prática, e qualquer consultório, qualquer clínica pode fazer, compartimentalização, ou seja, criar compartimentos. Seu cadastro de clientes está lá, sua recepcionista pode ver, mas, de repente, você não precisa que o laboratório veja. Então, você cria acessos diferenciados para uma ou para outra informação. O prontuário médico, só o médico pode ver. Ninguém mais pode ver. Não compartilha credenciais. Um gancho no prontuário médico, se me permite interromper um minuto. Sim, claro. Recentemente, fomos contratados para atuar na defesa de um hospital, da qual, naturalmente, não vou declinar o nome, mas em que um profissional, um médico, após desligado, teve acesso às informações. Ele não foi descadastrado, nem login e senha. Então, ele entrava e tinha acesso a prontuário de pacientes da época em que ele era médico e posterior. Então, Marcelo, veja só a sensibilidade dessa informação, como ela tem que ser protegida. Então, eu já vi médicos compartilharem senhas. Confidencialidade entre os parceiros, eu acho muito importante, os empregados, os parceiros, os sócios, todos têm que ter o seu grau de responsabilidade e o seu nível de informação que pode ser acessado. Eu acho que é isso que você estava querendo passar para os nossos espectadores. Eu já vi médicos compartilhando senhas, ou pega o telefone, dá a senha para eu entrar lá no banco de dados do laboratório X, e o cara pelo telefone fala a senha. Se eu pude fazer isso, qualquer um pode, né? Claro. Então, essa é uma prática, com a lei de proteção de dados, é uma prática que é proibida, é terminantemente proibida, porque esta outra pessoa que você não sabe efetivamente se é seu amigo médico e teve acesso a essas informações, pode colocar em maus lençóis. Mas, de novo, algumas práticas são práticas que as organizações têm que ter, ou seja, o dono da clínica, o dono do hospital, o administrador do hospital, e existem algumas coisas que nós, como pessoas, indivíduos, temos que ter também, né? E isso se entrelaça por aí. Eu costumo dizer, Paulo, que o hospital é o banco do século XXI, porque ele detém dados. Sem dúvida. O hospital tem os dados de morbidade das pessoas que podem ser muito desejáveis por uma empresa de seguros. O hospital tem dados de pacientes famosos que podem ser muito desejados por um jornalista ou por um criminoso que quer alguma informação privilegiada desse cara, quer extorquir alguma coisa. Então, esses dados são muito preciosos e, infelizmente, os hospitais se protegem muito menos do que os bancos. Os bancos investem entre 6% e 7% do orçamento de tecnologia da informação em proteção de dados. Os hospitais não chegam nem a 1% do investimento em tecnologia da informação. E, lógico, estou falando na média, não estou sendo específico a nenhuma instituição. Existem as muito mais organizadas e as menos organizadas. Mas os hospitais não investem em tecnologia de proteção, primeiro porque não tem recurso humano para isso, sentem falta de profissionais especializados, segundo porque investem em equipamentos multimilionários de diagnóstico que são muito mais caros e pertinentes ao seu core business. Agora, com a indústria 4.0, está vindo também o hospital 4.0. Tomógrafos computadorizados, máquinas de anestesia ligados na rede, robôs de cirurgia, respiradores conectados ao sistema a internet do hospital, a intranet do hospital. Se está conectado, amigo, pode ser vulnerado. E os hospitais têm que acordar para o fato de que eles estão sob uma severa vigilância dos criminosos. Mas, de novo, posso fazer uma provocação, Cláudio? Tem solução.
Tem remédio. Posso fazer uma Dá para ser provocação? muito bem, dá para ficar muito bem protegido. Vai lá, Marcelo. Essa é para os dois, tá? Para você também, tá, Paulo? Vocês conseguem imaginar a possibilidade do cometimento do homicídio através da rede mundial de computadores? Consigo claramente ver isso possível sem ser ficção científica. Consegue, Paulo? Vide, como é que é o nome daquela bonequinha lá das crianças? Barbie. Não, a outra, aquela que era horrível, que parecia um passarinho e que incitava as crianças a fazer corte complementar. Sim. Aquela de origem japonesa. Eu não estou falando de baleia azul, de indução, nada disso. Eu estou falando do artigo 121, caput, homicídio, arma do crime, a internet. Pode falar. Desfaz o mistério. Desfaz o mistério? Então vamos voltar ao que o Cláudio havia dito, que são os programas, né, que invadem as máquinas para informações e para diversas funções, seja para crimes financeiros, crimes sexuais, qualquer tipo de crime. Estamos falando de, ok? A partir do momento que foi feita a invasão da máquina, por exemplo, se meu escritório for invadido e essa invasão for no servidor, terminei o servidor, eu consigo ligar e desligar o computador na sala 215, que dá 50 metros da minha sala, eu ligo e desligo aquele computador, eu insiro um documento, eu apago o documento. Isso está claro para todos nós, certo? Certo ou não? Certo. A partir do momento que eu infectei o servidor, eu tenho a infectar o servidor de um hospital. Se você estiver na UTI, você está ligado a quê? A uma máquina? Equipamento. A um equipamento. Que pode ser desligado através de um comando pela internet. Então, marca-passo IoT. Tudo IoT. IoT all. Veja só, mas veja, Marcelo, uma coisa muito mais simples. Eu não preciso nem invadir a máquina. Eu invado o prontuário do médico, de um paciente. E só altera a prescrição. Só devia tomar insulina e eu digo que ele tem que tomar. Exato, é o exemplo que eu uso. Aí nós temos um outro problema. Então, eu tenho um outro problema aí. É definir a competência de onde esse crime vai ser julgado. Isso seja para um crime financeiro, para um crime contra a vida, para um crime de injúria, difamação, calúnia, não importa. Então, eu estou aqui sentado na zona oeste de São Paulo, na minha casa, tá certo? E eu sou um hacker. Hacker não, a expressão correta é cracker. Hacker é a pessoa que detém o conhecimento tecnológico para utilizá-lo em prol do bem. E o cracker, pela definição clássica, é a definição do criminoso tecnológico, que trabalha na Deep Web. Muito bem. Zona Oeste. Aí eu utilizo para fazer uma invasão na Europa, pode escolher o país, escolhe o país, vai disparar para o Brasil o phishing para começar a capturar senhas bancárias, contas, etc, etc. Aí eu capturei diversas informações de diversos usuários e montei ali meu banco de dados, como criminoso que sou, meu banco de dados. Muito bem? Estamos acompanhando o raciocínio? Aí, aqui em São Paulo, eu invadi uma conta. Invadi a conta do Dr. Paulo. Transferi para a conta do Laranja em Mato Grosso. Ok? Do Banco do Brasil. Transferi para uma conta no Mato Grosso. E o saque foi realizado no Paraná. Onde se processa o crime? Eu passei por São Paulo, China, Europa, São Paulo Novo, Mato Grosso e Paraná. Passei por 6 lugares. De quem é competência para julgar esse crime? Onde esse crime ocorreu de fato? Do Papa Francisco. Só chora ou reza. Não, a competência é o lugar onde efetivamente ocorreu o crime. Aonde ocorreu o crime? No furto, a definição clássica do furto é obter a posse mansa e pacífica do bem. Então, a justiça, se for o Banco Federal, vamos utilizar a Econômica Federal, vai ser a Justiça Federal do Paraná competente para julgar esse crime, porque foi naquele momento que eu obtive a posse mansa e pacífica do dinheiro furtado. Não importa por onde transitou o vírus, por onde passou, por onde eu cheguei, como eu fiz chegar.
o momento em que eu tenho lá os R$1.000 que eu consegui sacar do caixa eletrônico, esse momento se consumou o crime de fato. E a Justiça Federal, se for um federal, e a Justiça Estadual, se for um banco estadual. No começo, lá no passado, eles tinham uma leitura, os promotores, de que se tratava-se de estelionato, que é uma pena mais. Hoje isso mudou. Hoje eles tratam isso como furto qualificado, que é uma pena maior, uma pena mais dura. Mas mesmo assim, eu ainda acho que é muito leve essa pena, tendo em vista o transtorno e a dor de cabeça causado aos usuários da rede bancária, enfim. Cláudio, como eu estava falando dos hospitais e do uso de dados, me veio na cabeça um pouco do uso de dados ainda da inocência, no sentido de que esses dados têm um valor de inovação em política pública, né, absurdo, que a partir desses dados você consegue direcionar dinheiro para um lado ou para o outro, tirar, fechar comércio. Hoje a gente tem isso tão claro, né, os dados sendo utilizados, eles têm uma repercussão financeira e econômica enorme, mas eles não são tratados desse jeito, que é o que vocês estão chamando a atenção. E a gente ouviu bastante sobre data market, sobre o valor do dado. E temos experiências interessantes aqui mesmo de quanto vale um banco de imagens de doenças específicas de uma população específica. E isso também é algo que eu tenho a impressão de que a gente começa hoje a conversar e ainda tem uma legislação muito dura que acaba fazendo com que não existam, e eu já perdi algumas colaborações por conta dessa legislação transnacional. A gente tinha um consórcio com a Índia, com os Estados Unidos, com a Austrália, para fazer mineração de dados em prontuários eletrônicos. Só que os advogados, e a Microsoft gerenciava isso tudo. Bom, a Microsoft queria exclusividade em todos os dados que saíssem, queria só ela poder fazer toda a propriedade intelectual advinda disso era da Microsoft, eles não pagavam nada pelo dado, miou, claro que o consórcio não foi para frente. E vocês veem alguma janela, e aí eu quero votar na Lei Geral de Proteção de Dados, para que exista um melhor uso, e não só um uso mais regulado, mas um melhor uso no sentido da gente fazer mais coisa boa com os dados que existem e que a gente poderia compartilhar, poderia potencializar por aí. O que você acha, Cláudio e Marcelo? Eu vou falar só da velocidade, Paulo. Eu vou falar só da velocidade rapidamente e já passo para o Cláudio. Eu sempre, quando sou chamado a proferir algum tipo de palestra, eu digo que a tecnologia, ela anda numa Ferrari e a legislação num Gol 1000. Então, elas nunca vão andar juntos. Então, esse é um grande entrave que nós temos para conseguirmos alinhar as duas coisas. Era só esse gancho que eu queria dar e passar para o Cláudio já fazer as considerações dele. Você tem toda a razão, Marcelo. Primeiro foi criado o Uber para depois regular o Uber, primeiro foi criado o Airbnb para depois regular o Airbnb e por aí vai, né? Então, a tecnologia é criada e depois você regula essa tecnologia. Legisla sobre. Isso. Então, isso é perfeito. Isso sempre vai acontecer, faz parte da natureza humana. Primeiro você fez o carro, depois você botou o cinto de segurança porque ele ficou rápido demais, né? Então, na tecnologia da informação é a mesma coisa. Primeiro você cria a solução e depois você vai atrás de como o conceito de segurança pode ser aplicado. Vocês deixam os advogados loucos, é isso. Mas aí tem duas coisas que eu quero tratar. Primeiro, Paulo, é que sim, eu vejo um caminho de uso de dados muito proativo, muito bom para a área de saúde. Tudo começa com um negócio chamado consentimento. Consentimento claro, inequívoco e que pode ser desfeito a qualquer momento. Então, na medida que eu sou usuário, eu sou detentor ou titular do dado, eu posso dizer, tudo bem, eu deixo você usar os meus dados de pressão sanguínea ou de ritmo cardíaco para suas pesquisas desta área, sei lá do quê. Eu deixo. Só que eu posso desdeixar, eu posso terminar esse consentimento na hora que eu quiser. E eu estou consentindo para esta finalidade específica e não para uma outra. Então, eu não permito que você use os meus dados para entregar para a seguradora que vai usá-los contra mim em me dar um preço mais caro porque eu tenho pressão alta, sei lá, né? Então, este é o início de toda a charada, consentimento. Isso que a Lei de Proteção de Dados nos dá e permite que daí para frente seja muito mais claro. Segundo, em relação ao uso de dados,
existe uma troca. A sociedade faz sempre uma troca entre privacidade e conveniência. Quando eu troco alguns dos meus dados para o governo calcular quantas pessoas podem ser contaminadas pelo Covid-19, eu estou trocando privacidade por conveniência. Às vezes a sociedade é mais propensa a ceder a sua privacidade em momentos de grande comoção. Você citou o 11 de setembro e a Covid não é diferente. Então, eu tenho uma propensão a ser mais aberto com a minha privacidade para que o bem comum, o bem público possa sobressair. Em momentos de calmaria, eu tendo a ser mais reservado e preservar mais os meus dados. Então, o legislador sempre vai nesta função da calmaria e da movimentação de acordo com os grandes adventos, né? Agora, tem um aspecto importante. As pessoas trocam os seus dados de graça, sem valor, tanto às organizações quanto aos indivíduos. Você baixa um aplicativo, valorar isso, né? Você baixa um aplicativo que muda a sua cara, envelhece, te transforma em mulher, de graça, e esse aplicativo tem acesso a todos os seus contatos do Facebook, tem acesso aos seus contatos no telefone celular, tem acesso às suas fotografias e tem acesso ao seu histórico de navegação na internet. Onde você vai, o que você pesquisou, o que você comprou, que passagem você quer comprar, para que lugar você quer ir do mundo. De graça você faz isso por uma brincadeira de uma fotografia na internet. Quer ver outra coisa? Você usa um programa de mensagens instantâneas, chamado WhatsApp, por um acaso, e de repente você faz um anúncio do seu carro num serviço gratuito chamado Mercado Livre, e você recebe uma ligação de alguém que se faz passar pelo Mercado Livre dizendo que seu anúncio não foi publicado porque está pendente. E ele fala, te mandei um código, por favor, digita esse código que eu vou autorizar o seu anúncio. E você digita, e ele nesse momento tomou conta do teu WhatsApp. Ingenuidade, né? Então, as ferramentas gratuitas são ótimas, são fantásticas, mas sempre tem alguma coisa por trás disso. Os seus dados, a sua privacidade. É com isso que eu quero que as pessoas tomem cuidado, se preocupem com o fato de que seus dados são a moeda de troca em obter esses benefícios. As empresas e as pessoas. Perfeito. Marcelo, você foi e já voltou. E o Cláudio estava falando do valor do dado e da dificuldade ou da pouca atenção que a gente dá a eles. E só queria ler e até como mensurar, valorar isso, né, professor? Valorar, complicadíssimo. E valorar, não tem assim, como. pelo menos não pode perder o negócio. Acho que essa que é a história. Como é uma coisa muito nova, a gente ou acha que vale muito e aí você não faz negócio, ou acha que não vale nada e aí você é desprestigiado no negócio em geral, né? Mas a gente falou bastante coisa. Algumas perguntas falam sobre cartão de aproximação, sobre token em consultório. Eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouquinho de assinatura digital, sobre certificado digital, porque isso está bastante na moda, e a gente tem muita dúvida de para que serve o certificado, para que não serve. É o certificado mais o software, o certificado para assinar a receita. Não temos muito mais tempo, mas talvez passar um pouquinho por aí. Um pouco da história que a informação vale dinheiro e uma parabenização da diferenciação de hacker versus cracker. Eu estava falando para vocês um pouco antes de começar o webinar que eu andei escrevendo um pouco meio que incentivado por um professor do MIT que se chama Ramesh Haskar, que está no Facebook atualmente, e que ele fala bastante, claro que por conta de estar no Facebook, sobre transparência e privacidade. E fala um pouco do que você estava falando, Claudião, que se você souber o que estão fazendo com o teu dado, é muito mais legítimo você ter essa nova privacidade. Então, se a transparência talvez seja meio que em vez de não só me fala o que você está fazendo e eu deixo você fazer e desdeixo você fazer em algum momento. E como outro exemplo também desse mesmo grupo, e também fazendo coro com o que você está falando, vem os aplicativos
de ver quem estava infectado pelo coronavírus e ver o seu histórico de aonde você passou nos últimos 15 dias, porque isso está pronto na internet, em todos os Google Tracks e companhia limitada, você sabe por onde você passou e você declara, ó, estou infectado, muito bom, vou atrás de por onde você passou, alinho isso e falo, esse bairro que você passou, você pode ter infectado tal pessoa que também está infectada, e cruza e faz um heat map de infecções pelo coronavírus. Mas isso teve uma dificuldade absurda de ser instalado nos celulares, tanto dos Estados Unidos como da Índia, e aqui também. E de ter uma legislação em cima disso, meio que assim, o que é bem comum né, quem que decide o que é bem comum? O cidadão ou o Estado, né? E o Estado está muito fora de moda, né? O Estado decide o que é bem comum, nós nos sentimos chineses imediatamente. Por outro lado, China acabou de controlar o último surto de corona, né? E a gente mas, não. Paulo, então, a China fez isso. A China, quem decidiu foi o Estado. Na Alemanha, quem decidiu foi o cidadão. O cidadão autonomamente decidiu dar esse dado, esse poder ao poder público, ao Ministério da Saúde. E a Alemanha também tem uma taxa de sucesso no combate ao coronavírus, muito por conta de dados estatísticos bastante bem elaborados. E com consentimento, como eu havia falado antes, do cidadão alemão que confia no seu Estado, nesse aspecto, né? Então, são dois exemplos. O nosso problema no Brasil é justamente esse, é confiar no governo para poder ceder essa informação. Né? Exatamente. A gente tem, e no Brasil a gente não tem um governo, nós temos vários governos. Nós temos várias alçadas de posse de dados, porque o Brasil é uma federação, e assim define a Constituição, e o regime de federação determina que municípios, estados e o governo federal tenha as suas alçadas, inclusive no que se refere à posse de dados. Então, respondendo à primeira pergunta que você falou a respeito de certificados, a gente acredita que certificado digital é um caminho de assinatura digital, de comprovação da identidade de maneira digital, seja lá qual for o nome, é um caminho que tem que ser buscado, mas esse caminho tem que ser associado a medidas preventivas. Por exemplo, eu tenho o meu certificado digital no meu celular. Eu posso assinar um documento, eu posso transferir meu carro com o certificado digital, mas meu telefone celular está protegido. Ninguém consegue invadi-lo para usar o meu certificado digital e fazer isso sem que eu queira, né? Então, facilitar a vida na medida em que você torna mais prática a realização de transações comerciais, transações financeiras, transações legais, é natural e vai acontecer. Está acontecendo. Mas tem que ser acompanhado pela segurança desse dispositivo. Posso te interromper um minuto, por gentileza? Claro. Eu só vou fazer um parênteses para te provocar um pouquinho, porque você usou justamente um exemplo clássico aí do celular e da tecnologia, mas é uma regra que, pelo menos na minha concepção, onde eu estudei, por onde eu passei, e os especialistas com quem falei, por favor, me corrija se eu estiver errado, em tecnologia. No meu celular, ninguém vai conseguir. A regra da tecnologia, nada é 100% seguro. Tem toda pode ter 99,9% de que não será invadido. Ou eu estou falando alguma bobagem? Não, você está falando absolutamente correto. E aí eu gostaria de apresentar para vocês o conceito que a gente, na Kaspersky, defende. Até como uma mensagem final, Paulo, porque eu sei que a gente está chegando no final, então eu vou te dar esse conceito. O que significa imunidade no corpo humano? Significa a capacidade que o corpo humano tem autonomamente de reagir a infecções, reagir a ameaças externas, quaisquer que sejam elas. Você pode aprimorar a imunidade com recursos externos, vacinas, antibióticos, etc. Certo? Então, você potencializa a sua imunidade, mas é uma característica inata do organismo, né? A Kaspersky defende um conceito de imunidade, de cyberimunidade. O que é isso? É o fato de que, para um criminoso me atacar, vai custar mais caro do que o benefício que ele tem. Carga viral, né? Tem que ter muito vírus para me atacar. Tem que ter muito recurso para me atacar. Isso é imunidade. Se eu tenho sistemas de proteção, inteligência, eu sou treinado, eu sou imune a ataques, porque para me atacar vai ficar muito caro. Ou seja, se a sua clínica, Paulo,
tem um patrimônio de 2 milhões de moedas, seja lá qual for a moeda, 2 milhões de moedas, vai custar 3 para te atacar, você está imune. Esse é o conceito de imunidade. Agora, tem um aspecto que o Marcelo levantou que é absolutamente claro. Se o valor que o criminoso acha que eu tenho é mais do que esses 3, e ele realmente quiser, se você tem o prontuário do governador do estado X e ele quer isto, ele vai atrás. Se você tem os dados de produção de uma mina de cobre no Chile e uma mineradora chinesa quer esses dados, ele vai entrar. Então, isso serve para commodities e isso serve para a saúde também. É o que a gente chama de target attack, ataque dirigido. Para tudo. Então, é verdade, Marcelo, de que nenhum sistema é 100% imune, mas o que você pode buscar é a redução desse limite, Perfeito. Fazendo com que fique muito caro para ser atacado. Essa é a nossa defesa. Nós queremos propor para a sociedade, para as organizações, a cyberimunidade. Fazer com que o que você investe em tecnologia de segurança, inteligência de segurança e treinamento dos seus funcionários te transforme numa entidade tão difícil de ser atacada como aquele carro que está na rua, que tem seguro, tem a trava e tem alarme. Eu vou atacar o outro que não tem nada disso, certo? Perfeito. E da mesma forma, da mesma sorte, aproveitando esse gancho do término de tempo, na Martin... A Neusaldina vai... Então, vamos prevenir para que você não tenha que ter a dor de cabeça, ter o processo judicial, que tenha as demandas, que tome o seu tempo. Então, a prevenção e orientação, eu acho, no nosso ponto de vista lá da Martins Ferreira, que é a ordem do dia. Já que temos esse tempo com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ganhamos aí um delay de mais quase um ano, né? Vamos aproveitar esse tempo para prevenção, para nos blindarmos, e aí uso as palavras do Cláudio, e fazer com que, para ele atacar o meu escritório de advocacia, para atacar o seu consultório, doutor Paulo, ou atacar a sua empresa, Cláudio, que custe muito mais caro para ele, que ele fala, não, esse eu vou passar, vou para o próximo. Então, você vai estar protegido e cai dentro do conceito do que você falou da imunidade, da cyberimunidade. É mais barato prevenir do que remediar. Exatamente. Isso é um ditado antigo. Falar uma coisa para vocês, perguntar ingenuamente. Tem algumas outras perguntas que a gente mais ou menos passou. Uma delas pergunta como é que a gente pode proteger uma pequena clínica com os produtos. Eu acho que você já falou um pouco disso, Cláudio, depois se você quiser comentar. Entra lá no site www.kaspersky.com.br, vai lá, tem solução para pequena, média, grande, tá tudo lá. Ele falou VPN e tudo. Mas me digam o furo desse raciocínio aqui. O dado é do paciente, certo? O dado pertence ao paciente, à guarda do médico. Em um certo momento, a gente estava fazendo algumas pesquisas na universidade de qual seria o melhor prontuário que acompanhasse o paciente em todos os lugares, e obviamente a gente chegou à conclusão de que o melhor paciente é o próprio paciente, o melhor prontuário do paciente é o próprio paciente. Se a gente der o dado do paciente para ele e não ficar com nada do dado, isso não seria uma solução mágica se o paciente carregasse os seus próprios dados e ele fosse responsável pela própria segurança do próprio dado? Existem algumas experiências em importar dispositivos digitais, com prontuários digitais, um chip. Na veterinária já tem isso. Veterinária, você injeta um chip no cachorro e ele tem os dados lá, o prontuário está lá. E você tem acesso a esses dados de uma maneira muito prática. Agora, tem conceitos de ética na veterinária e na medicina que são muito distintos, inclusive nesse sentido da informação. Eu diria que sim e não. Para a segurança do próprio paciente, eu diria que é uma medida que pode ser aventada. Agora, para benefício da saúde pública, estatisticamente falando, obter dados anonimizados que compõem a saúde da sociedade é tão relevante quanto. Você não consegue montar uma política pública sem saber quantas pessoas sofrem deste ou daquele mal e, portanto, você não sabe quantos UTIs você tem que ter para câncer ou para coronavírus, ou quanto você tem que ter
de atendimento emergencial nas cidades ou quantas pessoas são baleadas nessa cidade. Então, em virtude das políticas públicas, obter os dados é fundamental e relevante, faz parte do processo, enquanto a anonimização, ou seja, tornar os dados anônimos, que não sejam reconhecidos, esse é o mecanismo. Agora, quanto aos dados pessoais, de novo, o titular tem que ter direito e soberania sobre os seus dados. Talvez fosse uma ideia estar no relógio digital. Eu faço uma ressalva só, me permita, por gentileza, de que a nova lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem a previsão de que, se necessário for, o agente estatal pode obter aquela informação pessoal. Aí eu cito um exemplo: você sai com seus filhos, por exemplo, num bloco de carnaval na Vila Madalena. Você é uma pessoa que certamente cuida, não sei se você tem filhos nesta idade, mas vamos imaginar que 15 anos, ele vai estar lá com o crachá com nome, RG e telefone. E se perdeu, eu, como agente, e com aquela situação, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu posso fazer uso daquela informação, mesmo sem consentimento, para a localização dos responsáveis legais. Mas eu não posso nem armazenar e não posso utilizar essa informação que não seja para essa finalidade. Então, isso é uma coisa importante de deixar claro, de que a lei ela é muito contemporânea, que ela abarca diversas situações, diversas possibilidades que antes estavam num branco, num vácuo jurídico. Então, essa lei vai agregar muito. Eu acho muito importante. Apesar do próprio Conselho Federal de Medicina já ter um código de ética para confidencialidade entre paciente e médico, essa lei vai colaborar muito nesse sentido. Ela deixa as coisas mais claras, Marcelo. Ela coloca parâmetros mais claros para todas as responsabilidades. Perfeito. Inclusive do agente público que usa o dado como agente público. O organismo público tem direito a usar esses dados na sua função de políticas públicas. Sim. Muito bom. Eu acho que a gente abriu a caixa de Pandora, né? A gente não conseguiu fechar. Que bom. Mas acho que a gente passou por inúmeros aspectos aí da lei geral, do bom uso dela, dado como valor, a proteção como a necessidade, para onde correr, o que acontece com os prontuários, certificação digital. Acho que agradecer muito Cláudio, Marcelo e a Universo Visual por essa oportunidade imensa. Os seminários, os webinários vão continuar na semana que vem ainda sobre privacidade e todos estão convidados. Então a gente vai passar provavelmente por algoritmo, por outros usos de dados e chegar a uma conclusão a partir deles. Tem muita coisa sendo falada. Hoje saiu, está sendo bastante cochichado, o uso dos dados dos 94 mil pacientes que saíram no New England Journal e que foram retratados, retirados esses dados todos, estão dados em ciência e escritório de integridade acadêmica, onde não só retirar o artigo da revista, mas eventualmente punir os autores dentro das próprias instituições. É alguma coisa que a gente não tem a mínima tradição de fazer, porque parece um pouco que o cientista está acima do bem e do mal, mas ele pode fazer um enorme mal, né, com esse tipo de deslize, e não sei de quem é culpa, de quem não é culpa, mas acho que isso está presente. Queria palavras finais de vocês. Doutor Paulo, Cláudio, eu, na qualidade de sócio-diretor da Martins Ferreira Advogados Associados, quem agradeço ter o prazer da companhia de vocês, você, doutor Paulo, na qualidade de moderador, ao Cláudio, nesse mestre, nesse monstro de tecnologia. Agradecer também à revista Universo Visual pelo convite e estaremos sempre à disposição, sempre que chamados estaremos à disposição. Muito bem. Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria mais uma vez deixar uma mensagem para botar uma tampa na caixa de Pandora. Tem solução, tem remédio, não é Covid, a gente tem o antivírus para isso tudo, tem inteligência para tudo isso, já está mapeada. Por sorte, a reação do mundo da cyberimunidade é muito mais rápida do que a imunidade humana.
Então, tem solução. E uma outra mensagem que eu queria deixar especificamente sobre a LGPD. No nosso site, você segue lá os guias e procura, você pode pesquisar, Guia Kaspersky sobre a LGPD. A gente dá um diagnóstico bastante claro e simplificado, linguagem que a gente chama de Leigo Plus, né? Para como você deve reagir como uma pequena empresa, como uma média empresa, ou mesmo uma grande instituição de saúde, em relação aos aspectos da LGPD. E basta deixar uma mensagenzinha. A lei é muito boa para quem se previne. Ela prevê atenuantes de risco fantásticos para quem usa as ferramentas corretas de proteção. Mesmo se alguma coisa acontecer, o legislador previu de que se você tomou as iniciativas para se proteger, você pode ser bastante beneficiado pela lei. Então, dá uma olhada nisso, se proteja, porque mesmo se um risco acontecer, você vai estar bem calçado para se defender numa causa possível. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Marina, obrigado também. Perfeito. Muito obrigado a todos. Até semana que vem.